Oi pessoal, como vocês estão? Então estamos aqui para mais um Despertar da Consciência. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Gustavo Leones. Ele tem formação em fisioterapia, especialista em psicanálise, tem o curso de osteopatia também e é hipnólogo. Então hoje nós iremos falar que o nosso corpo é o nosso termômetro. Então é um tema que eu acredito que contribuirá muito com vocês por estar muito alinhado à mente, o corpo e as emoções. Pode se apresentar. Obrigado, Renata, pelo convite, por a gente estar aqui falando desse assunto que é tão pertinente, né, no cotidiano da sociedade. Obrigado por estar aqui mais uma vez, batendo esse bate-papo interessante, que espero que chegue aos ouvidos de muita gente. Com certeza. E que nós possamos, por esse momento, né, como eu sempre falo, é um momento simples e embrionário, mas eu acredito muito que tudo que é feito com o coração, né, com simplicidade, alcança aí grandes patamares, né? Bom, hoje nós vivemos no automático, né, em um mundo muito acelerado. Então eu entendo que o corpo, ele sente primeiro que a mente. Então você vai poder quebrar um pouco esse paradigma aí que pode ser construído até, né, na mentalidade de outras pessoas. Você, por ser fisioterapeuta e ter juntado a psicanálise para conseguir unir, né, e vir ali com a cura de dores, né, porque eu entendo que a fisioterapia, ela traz, se eu estiver errado você me corrija, a dor do corpo físico e a psicanálise traz a dor da alma, né? Então como você faz essa junção para você poder compreender e amenizar a gestão das dores, né, dos seus pacientes, tanto fisicamente quanto também em nível de mente, né, de emoções, de sentimentos? Bom, Renata, acho que antes de mais nada eu preciso fazer um resumão de como que eu cheguei até a psicanálise, né? Não somente a psicanálise, mas os estudos de dor do ponto de vista emocional, né? A fisioterapia por si só, a nossa graduação, ela é uma graduação que de forma central, o cerne dela é o movimento, né? As disfunções de movimento, as questões articulares, musculares, né? E ao longo do tempo, hoje, logo mais eu faço 16 anos de profissão, e ao longo desse percurso da minha carreira eu comecei a perceber que pacientes que chegavam para mim com dores diversas, musculoesqueléticas, elas não tinham um grau de evolução que eu gostaria, ou que ela melhorava e depois voltava, né? Ela tinha muitas recidivas. Eu estou falando de dores crônicas, não as traumáticas, provenientes de um esporte, por exemplo. Então, na minha inquietude, eu comecei a buscar informações, né, de vários cursos que eu fui fazendo, né, do ponto de vista da filosofia da osteopatia, e fui entendendo que tinha algo mais ali, né? Além, que né? eu precisava estudar para me entender esse paciente de forma mais integral. E aí, a partir daí eu comecei a estudar questões, fazendo cursos do ponto de vista emocional, né, trazendo esse aspecto da psique, da emoção para esse paciente, que já de alguma forma meio holística eu começava a perceber que ele tinha ali, né? E aí então, há uns 3 anos atrás, eu cheguei até a psicanálise, né, a formação da psicanálise, que foi então que de fato fez essa junção entre eu entender os mecanismos fisiológicos físicos, neuroanatômicos, né, e a psique, a estrutura funcional da psique. E aí então eu percebi que aí fez todo um sentido para mim, porque eu comecei a entender e perceber que antes do corpo falar e dizer algo, a psique já falou muito antes. Há muito tempo, né? Há muito antes. Verdade. Então, a estrutura psíquica, seja o consciente ou o inconsciente, ele já vem dando sinais ali para a pessoa. E a questão é
você perceber esses sinais, né? Talvez esse seja a grande dificuldade da maioria das pessoas, perceberem esses sinais e fazerem essa correlação entre aquilo que ela sente, aquilo que ela passa, os conflitos que ela tem e as queixas somáticas dela, entendeu? Exatamente, perfeito. Porque eu entendo que quando o corpo já externalizou uma dor, uma somatização de algo, às vezes uma própria dor no ombro, né, nas costas, na lombar, né, uma dor de cabeça, acho que ali já tem uma troca de informação entre mente e corpo. Né? Então, aonde o corpo responde a algo que não foi compreendido, que está ali, digamos que reprimido, não foi identificado, né? Então, ali a mente envia a informação para o corpo somatiza aquilo, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque eu acho que na maioria das vezes quando o corpo já começa a externalizar alguma doença, né, alguma dor, ele já transmite ali um pedido de socorro, não é verdade? O processo de adoecimento, ele é bem antes ali, né? A própria, quando a gente trata de dor hoje, a neurociência, ela entende de forma que a dor, ela é um fenômeno biopsicossocial. Então, tem fatores biológicos, né, fisiológicos, ali intrínsecos do próprio organismo, mas também tem uma questão emocional, psíquica e também tem uma questão social, a forma com que a gente vive, como a gente relaciona um com o outro e com o mundo que nos cerca, é que faz de nós uma unidade, e essa unidade ela é influenciada por todas essas grandes áreas da vida. Perfeito, perfeito. E quando você falou aí que tem a porta da psique, né, que está muito correlacionada a essas dores, quais são, assim, os exemplos que você traz, assim, para o pessoal fazer uma análise, assim, nossa, eu tenho esses sintomas físicos, né, a que momento a mente começa a adoecer, né, como uma pessoa leiga pode identificar esses gatilhos e buscar ajuda? Porque às vezes acha que é uma dorzinha normal, né, só que é uma dor que vem contínua, né? Mas que a maioria das pessoas, né, não percebem, que se torna uma dor crônica, né? Eu falo muito que o ser humano está acostumado a sentir dor, né? Então, por que a dificuldade de pedir ajuda, né? De validar aquilo como algo ali que está começando a adoecer, está começando como se diz, como que eu posso expressar? Limitando ali, sabe? Você a estar bem com você mesmo todos os dias, ou até a identificar também às vezes um sentimento que não foi reconhecido, às vezes uma emoção que não foi bem diagnosticada, né? Às vezes um reflexo de um trabalho que não se sente bem sucedido, identificado, um casamento mal sucedido, né? Às vezes uma canalização para um vício também, que ali como diz, a gente vai limitando, né, enxergar o que realmente está ali expresso, né, com gatilhos, com fugas, e qual, no seu ponto de vista, assim, a forma de uma pessoa leiga começar a identificar, peraí, eu não tô bem, meu corpo tá dando sinais demais, e aonde que você identifica isso como um fator determinante para a pessoa pedir ajuda? Bom, os sinais, eles vêm às vezes de uma forma já muito intensa e muito perceptível quando é alguma questão que já tem uma clínica instalada ali, né? Por exemplo, a pessoa tem uma dor no joelho e ela começa no dia a dia, aos simples movimentos ali do dia a dia, subir a escada ou sentar no sofá e levantar, e ela começa a sentir dores, né? Isso ali já é algo que o corpo já de forma muito clara já está mostrando para ela de que tem uma evidência de uma disfunção, de um problema. Então até aí, esse paciente que chega para mim, eu preciso entender se ele é uma questão realmente de uma questão ortopédica, se ela é uma dor reflexa, se ela tem uma origem psicogênica, né? Então, mas de modo geral,
E um exemplo muito claro para as pessoas entenderem é, a partir do momento que o estresse, né, que é algo do cotidiano, e ali às vezes a gente está no trânsito e alguém te dá uma fechada ali, e a sua psique não está tão adaptada, né, o ego não está bem estruturado ali, e o ego, para as pessoas entenderem, é uma estrutura funcional psíquica que a gente tem, e quando ela não está bem moldada, bem ativada, bem trabalhada, vai entrar outros mecanismos reativos, né? Então você vai reagir àquela situação de estresse, de conflito, e a primeira resposta vegetativa, autonômica que a gente tem é o quê? A tensão muscular, né? A gente por vezes começa também a ter sudorese, palpitação, o corpo esquenta. Então são respostas neuroanatômicas automáticas que a gente tem perante um conflito. Da mesma forma, um local que a gente não quer trabalhar, a gente está ali no lugar que a gente não quer trabalhar, mas por questões financeiras a gente acaba ficando ali, ou numa relação que a gente está e não está rolando, né? Não está feliz. Então isso de alguma forma vai trazendo sintomas sutis para a gente de que, são bandeiras amarelas, né? De alertas ali que a gente tem. E esses sinais são o quê? Uma mente que está extremamente acelerada, é uma pessoa que deita para dormir e não consegue, porque o pensamento está extremamente acelerado. Sim. Naturalmente é uma pessoa que vai acordar e vai estar extremamente fadigada, cansada. Já acorda tensa, rígida, né? Tensa. Do ponto de vista somático, é uma paciente que vai estar com uma tensão orofacial muito grande, porque ele tende a apertar mais, ele pode ter dores de cabeça, né? Sim. Tem um intestino que pode estar constipado. Ou irritado também, com a síndrome do intestino irritado. Então são esses sinais que muitas vezes as pessoas deixam passar e já são uma prova real, subclínica, de que tem alguma coisa ali que precisaria ser investigada. Sim. E eu falo muito que nesses casos identificar o que não é normal, né? Porque o nosso dia a dia faz com que tudo seja deixado para depois, né? Então a quantidade, a intensidade, eu trabalho, eu acho que a nossa cultura aqui do Brasil é um pouco dessa, né? De sempre deixar para depois, né? Quando não deixa para depois, a gente tem um jeitinho brasileiro ali, que é às vezes fazer uma automedicação, né? Em vez de procurar um psicanalista, psicólogo, você tem uma dorzinha de joelho ali, toma mais um remedinho em vez de procurar um fisioterapeuta. Enfim, vai criando mecanismos de defesa ou de boicote, tampando buraco, né? Jogando a poeira debaixo do tapete, mas que isso já é um indício de que é um processo de adoecimento, tanto mental quanto físico, e isso depois o corpo ele vai cobrar, né? Vai cobrar, com certeza. Não existe emoção sem corpo. Então, eu entendo que é uma relação simultânea entre o psíquico, neurológico, químico, muscular e comportamento, né? Como que você enxerga o impacto disso diretamente na nossa fisiologia, né? Trazendo ali essas doenças que tem das emoções, por exemplo, que eu acredito que você vai poder falar um pouco melhor, né? Em qual ponto essas emoções atacam cada parte, né, da nossa fisiologia corporal? Sim. Bom, eu acho que antes de mais nada, é uma informação que eu acho que é válida, porque no meu cotidiano eu lido com isso e gera alguns conflitos também, de quebras de paradigmas que a gente tem na ciência, especialmente cartesiana, que é aquela que tem um efeito causa sempre, né? Você faz isso, você vai ter aquilo, ou você come isso, você vai ter isso. E o corpo ele não é linear, ele é muito complexo, né? E ele tem muitas interações. Então, do ponto de vista de dores, é bom salientar que a gente tem alguns tipos de dores e subtipos de clínicos de dor. E essas definições para as pessoas talvez sejam interessantes, porque muitas vezes elas chegam no consultório
trazendo uma informação muitas vezes vinda de outros profissionais, seja da fisioterapia, osteopatia, médicos, enfim. Fazendo uma correlação direta nesse efeito causa de que, por exemplo, uma lesão no ombro é o que está provocando a minha dor, né? E na verdade não é bem assim. Então a gente entendendo esses conceitos de tipologias de dor, a gente consegue não só fazer um diagnóstico correto, mas consequentemente um tratamento adequado ou uma indicação para um outro colega de forma correta. Bom, sendo assim, a gente tem três grandes grupos de dor, que são as neuropáticas, as nociceptivas e as nociplásticas. Eu vou me salientar somente as nociplásticas, porque são aquelas que têm, não que as outras não tenham, cunho mas emocional. Essa tem um fundo, um cunho emocional muito forte. Legal. E é aquela que você pode ter uma dor no ombro, mas está relacionado a uma outra estrutura do corpo, e essa estrutura de causalidade está levando uma dor reflexa, no nosso caso do exemplo aqui, o ombro. Sim. Ou uma questão psíquica e está gerando da mesma forma uma dor no ombro. Ansiedade, por exemplo, ansiedade, né? Certo? Eu sei que tem algumas filosofias, alguns conceitos teóricos nas quais falam também nesse aspecto, você tem medo, você vai ter dor lombar. Existe isso. Você tem raiva, você vai ter bruxismo. Bruxismo. Você tem mágoa, você vai ter câncer. Eu particularmente não gosto muito desses conceitos fechados e protocolados, porque, como eu disse, eu acho que é muito complexo, né? A gente é um ser biopsicossocial, e eu ainda vou estender para o espiritual aí também, né? Espiritual ainda mais, né? Que isso já está trazendo em foco também em grandes congressos que a gente está tendo. Sim. Então, é sempre sobre a história de vida de cada um, sabe? É sobre aquilo que a pessoa e a unidade da pessoa, ela chega, e a gente tem que ter uma escuta ativa sobre a fala dela. Importante, aí eu acho que a psicanálise entra ali muito bem, né? E aí a psicanálise fez todo esse sentido para mim, porque, e aí eu falo comumente no meu dia a dia que toda fala ela vem carregada de informações, né? Informações essas valiosas para que a gente possa entender se essa dor no joelho, no ombro, na coluna, ou esse bruxismo, ou dor de cabeça, o que for que ela traga para mim, é de fundo psicogênico ou não, entendeu? Ou não, perfeito. Em consultório, eu percebo em atendimento clínico que os pacientes trazem muitas queixas de dores fisiológicas, né? E aí, fazendo uma análise, terapia, né? Tendo uma escuta além da fala, né? 90% dos casos são dores que vêm de cunho emocional, né? Então, percebendo, né, com os clientes que essas dores são 90% emocional, eu percebo que essa dor ela vem daquela criança interior, né? Que não foi acolhida, que não foi compreendida, né? Então a pessoa cresce, né, com aquele sentimento, às vezes, de tristeza, de angústia, né, de não realização em relação a algo. Então chega um determinado momento da vida que a mente surta, o corpo explode, né, e a pessoa não sabe muito bem, né, se é uma dor que vem da fisiologia, do emocional, porém, em terapia, a maioria dos meus casos, 90% são dores emocionais, né. Então, dentro do seu olhar, né, o que isso pode contribuir para uma melhor qualidade ali dentro da clínica, né, do próprio consultório que você representa, trazendo aí a sua atuação, que é a fisioterapia, psicanálise, né, a própria hipnoterapia também, que eu acho que fala muito sobre quem fomos, né, e a gente hoje não acessa esse inconsciente, porque a gente não aceita, né? Então, a partir do momento que a gente não aceita, o corpo vai pedir ajuda, né? Então, a gente tem que estar muito atento a todos os movimentos e sintomas que nós temos, né? Porque
a médio e longo prazo, o transtorno é muito delicado, né? Porque nós queremos envelhecer com saúde, ter longevidade, Com né? certeza. Então, como você disse mais cedo, né? O estresse está muito forte hoje em dia dentro da nossa própria cultura, da nossa sociedade. A impaciência, a intolerância, a falta de amor, a falta de compaixão. Acho que isso tudo contribui para um adoecimento mental, corporal, fisiológico, social, né? E aonde você percebe, né, que a sua atuação, até fazendo um pouco merchan sobre o seu trabalho, divulgando um pouquinho do seu trabalho, que eu acho fantástico, acho lindo, né? Você pode contribuir, porque eu acredito que somos seres biopsicossocial, né, espiritual também, mas eu percebo que o seu trabalho, ele traz um leque bem completo, né? Falando da pirâmide de Maslow, né, dá para você acessar todas as pirâmides, as camadas, né? Se você for um paciente que realmente quer uma melhora e contribui para isso acontecer, acredito que o seu trabalho traz essa assertividade, né? Fala um pouquinho disso aí pra gente aí, que eu acho que tá muito linkado, né? Complementando também um pouco aí da sua fala, as doenças contemporâneas, né? É o borderline, né? É o TOC, ansiedade, as crises de ansiedade, de bipolaridade, né? São as doenças de saúde mental que a gente enfrenta hoje. E eu acho que também tem uma outra questão, fazendo um parênteses aqui, que está inserido nessa questão da nossa sociedade, que é às vezes uma falta que a gente já percebeu que muitas pessoas, a gente se culpa até para a gente ter o tempo de descanso, né? A gente se julga, se culpa, né? Não se autoriza, né? E sempre está naquela questão de produtividade, fazer. Perfeito. Né? E isso, com certeza, traz uma série de consequências, né? Em relação ao meu trabalho, como eu estava te falando, as dores crônicas, aquelas que não têm uma origem biológica, somente biológica, ela tem, com certeza, todo um histórico nosso, né, da nossa infância, de todo o nosso percurso até então. E aí lá no meu cotidiano de consultório, a gente faz toda essa investigação, tanto física, a história de vida, a gente faz testes específicos que a gente consegue identificar a origem do problema, a causalidade do problema. E aí, uma vez identificado, hoje a gente tem, mais uma vez, uma questão que é o sistema nervoso autonômico, que, para o pessoal entender, é aquele que faz as funções das quais a gente não percebe ou não precisa pensar para executar, que são, por exemplo, batimento cardíaco, nossa respiração, o piscar do olho, a saliva, então a motricidade do intestino, ações involuntárias. Ações involuntárias. E é nessa mesma estrutura tá a questão das nossas emoções. Então é interessante porque nessa mesma estrutura a nível do cérebro tem toda uma parte que regula esse funcionamento biológico do corpo, ele regula toda a parte de tensões, regula a percepção de dor, porque a dor é uma experiência, não é somente uma questão bioquímica, e no mesmo núcleo também processa as nossas emoções, as nossas memórias infantis. Então, uma vez tendo conflitos ali instalado, isso percebe que tem vários caminhos que podem gerar sintomas, né? Então, a partir de conflitos e a partir do nosso histórico de vida, que a gente vai sobrecarregando o corpo com informações nocivas, chega um ponto que esse copo ele extravasa. O sistema nervoso autonômico ele começa a disparar sintomas, entendeu? Que negócio, né? Quando a mente não consegue, quando a pessoa não consegue interpretar e falar,
o corpo fala por si, né? Porque ele é a resposta do nosso inconsciente, exatamente, né? Do que a gente não identificou, né? Então é como eu faço um paralelo lá, o corpo ele é muito inteligente, né? Então é como se fosse na verdade é um computador. E todo computador que enche de vírus, ele vai dar um bug ali, né? Então, por exemplo, pacientes que foram, por exemplo, abusadas na infância. Interessante. Eu também pego casos muitos assim. Muitas vezes, e algum tempo depois, ou talvez anos depois, quando vai ter as suas relações afetivas e sexuais ali, começa a ter um repúdio do companheiro, às vezes tem dores durante a relação, né? Faz uma projeção, né? Do ponto de vista musculoesquelético, é uma pessoa que pode ter problemas no pé, né? E não somente no pé, mas na lombar também. Por isso que eu não gosto daqueles programas fechados, porque na mesma estrutura neurológica, no mesmo segmento medular, do ponto de vista central, nós temos estruturas que vão ramificar neurologicamente o pé, joelho e lombar. Então essa paciente ela pode ter quadro clínico das três articulações, por exemplo, como eu já atendi. Que tem a ver com o trauma dela. Com o trauma dela. Então a paciente chega às vezes, e são casos reais, de que muitas vezes uma paciente chegou com problemas de pé e ela chegou para mim já tinha feito cirurgia no pé e hoje só estava ali para reabilitar a parte funcional do pé. Mas a minha curiosidade foi além, eu fui avaliar. Interessante. E depois de um tempo tratamos o pé, ela chegou um tempo depois com problemas no joelho. Então olha só, um problema inicialmente lá no pé, que causou um desgaste, uma artrose, foi para cirurgia, reabilitou, mas não resolveu a causa do problema. Logo depois ela aparece com um problema de ordem no joelho. Olha. Então esses tipos de situações é bom que as pessoas começam a perceber para entender que não é somente uma questão ortopédica ali em si, sabe? E aí a gente avaliando identificou que tinha um trauma de abuso na infância, entendeu? Olha que interessante. E a gente entendendo todo esse percurso neuroanatômico e fisiológico, a gente percebe que é plausível a dor no pé e no joelho, porque tem uma estrutura de ramificação dessa pelve feminina, dos órgãos genitais e reprodutores femininos, com essa estrutura neural, entendeu? Olha, interessante, né? E onde nós poderíamos imaginar, né? Você identificou a causa, a origem, né? E ali por trás tinha toda uma consequência de uma história, né? Percurso, né? Tinha todo um caminho, uma anamnese ali de uma história, de traumas, de situações que já abrindo um outro leque de informação, que são as memórias celulares que a gente tem, né? Então, a partir de traumas que a gente tem, mesmo há 20, 30 anos, ou até mesmo, eu vou além um pouco, na concepção, né? Eu li um livro. Na gestação. Um livro esses dias que chama Não Começa em Nós. Então fala muito da epigenética, né? Que é justamente ali mesmo, na concepção, no gene, não sei como fala, mas ali na fecundação. Porque qual que é a história da concepção? Qual é a história da gestação, né? E ali, já atendi também muitas pessoas assim, que no processo ali houve uma recusa da gestação, então houve uma rejeição, né? E essa rejeição, a gente mais uma vez falando como um ser biopsicossocial, espiritual e energético que somos, ali tem energia fluídica rolando entre os genitores e a criança, né? E a partir de uma rejeição, de uma energia de rejeição, essa criança, por exemplo, pode trazer pode trazer não só questões do ponto de vista comportamental, mas como físico. É um físico
que é mais frágil, ele tem uma tendência a um encurvamento, a quase que pedindo ajuda. Um colo, uma ajuda, a ser reconhecido. Perfeito, né? muito interessante. E isso, a gente olhando para o indivíduo, a gente consegue mapear isso também, entendeu? Muito bom, né? Então eu falo muito que nós somos seres humanos e trazendo esse olhar que você trouxe, que para mim é um olhar extremamente fundamental para o nosso autoconhecimento, né, e que traz assim respostas para o nosso eu interior tão incompreendido, né, porque hoje em dia nós somos os nossos maiores, né, desafios, né, nossos maiores inimigos sou eu, né, você. Eu acho só importante também, porque até aqui a gente parece que talvez o ouvinte tenha a impressão de que a gente só falou de problemas femininos ali, né? Mas tem masculinos também. O masculino, ele sofre tanto quanto o feminino, com uma diferença de que ele não fala, de que ele não busca ajuda, de que ele não vai no terapeuta, ele não vai no fisioterapeuta, enquanto ele já não está adoecido, no sentido clínico. Né? E talvez quando ele chega lá para mim, para você, ou para o médico, ele já é um caso que já um órgão já está adoecido, um tecido já está com um dano real, né? Porque, infelizmente, ainda a gente tem uma cultura de que o homem, ele não pode falar, ele não pode se abrir, ele não pode conversar, que ele tem ainda tem que ser um sexo forte, né? Tem essa questão. Racional, né? Aqui em Goiás a gente tem muito isso, né? Bruto, rústico, sistemático, e aí, né? Esse cara que tá nesse ciclo ali, muitas vezes ele já chega também para mim com um monte de tensões, cervicalgias, lombalgias, né, questões poliarticulares. Olha só. Então, pacientes de queixas poliarticulares, o que é já liga-se um alerta para mim na hora ali. Poliarticular é aquele cara que uma hora ele tem dor no ombro, outra hora a dor tá no joelho, outra hora tá na lombar, outra fica migrando. Fica migrando, então às vezes ele tem dor em tudo quanto é lugar. É um cara que tem uma tendência a um corpo rígido e tensionado, entendeu? Entendi. E é um paciente que tem uma propensão a dores miofasciais, dores articulares, porque é como se ele estivesse carregando um mundo ali para ele, né? Com certeza. E o mundo é pesado às vezes. Com certeza. Então quero te agradecer, né, por esse momento que foi tão importante para contribuir com o despertar da consciência. Acredito que foi informações que foram ofertadas, né, com muito carinho, tanto de mim, né, para com você também, para todo mundo. E que essas palavras, essas sugestões, experiências possam trazer um pouco de alerta, né, para você que se identifica com esse momento. E eu passo para você poder finalizar, né? Tá bom? Mais uma vez, te agradeço pela oportunidade de estar aqui falando pro pessoal, pros seus seguidores. E é isso, eu acho que a gente tem que, o pessoal possa olhar, né, para dentro de si, né? Com verdade, com sinceridade. As informações estão aí, né? A gente tem muita coisa legal disponível, né? Então, para as pessoas se ajudarem, né? E aí não espere, né? Não espere o corpo adoecer para buscar ajuda. Procure profissionais que têm esse olhar integrativo, esse olhar como um todo, né? Sim. A gente está num mundo que são muito especificidades, tem muitas partes, né? Muitas partes, na verdade, nós somos uma unidade, integridade, né? Uma unidade que se conversa, que se interage. E é isso. Eu estou à disposição de muito precisar. Obrigada. Okay. Então é isso, pessoal. Até mais.